grande parte da população que se identifica como parda e como negra, vamos dizer assim, é uma prova de que esse projeto não deu certo. Então isso é algo positivo para a gente falar e ver. Sem falar que o número também de pessoas consideradas pretas, né, pelo próprio IBGE, tem aumentado nos últimos anos. Então isso é, claro, uma nova forma de ver a história de cada uma dessas pessoas e de ver o seu passado também. E de compreender que essa estratégia de embranquecimento não deu certo. É importante discutir isso dentro do espaço escolar, claro. Eu atuo num grupo dentro da escola de aplicação chamado Negritude. Nesse grupo que a gente se reúne semanalmente, a gente discute essas questões, a gente traz essas questões para fazer com os alunos em sala de aula, a gente traz também pessoas de fora da escola para ter contato com os alunos, para que eles possam conhecer outras pessoas e mesmo tirar dúvidas, não é? E conversarem. Percebo que há alguns momentos, algumas fases onde essa discussão aparece de uma forma muito direta, como no ensino fundamental 1, com crianças de primeiro até quarto, quinto ano, isso muitas vezes aparece de uma forma bem direta. Depois isso não aparece de uma forma tão explícita, mas existem outras estratégias também que os estudantes utilizam. Infelizmente, às vezes, parece que eles compreendem que aquilo não pode ser dito, mas acabam utilizando outras estratégias também para discriminar algumas pessoas. Mas percebo também que, positivamente, quando a gente discute isso com os alunos, quando a gente utiliza esses conceitos, quando eles se apropriam disso, é essencial para que eles consigam identificar o problema, consigam discutir entre si também e pensar em encaminhamentos, em soluções, em formas de resolver o problema. E isso é algo extremamente importante dentro da educação. A gente tem que fortalecer essas discussões com os alunos para que isso não vire um tabu. E porque, de fato, a discriminação e o racismo e essas ideologias todas de democracia racial, elas acabam sobrevivendo muitas vezes pelo silêncio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar isso, trazendo como tema, de fato, da sala de aula e fazendo com que os alunos se apropriem desses conceitos, inclusive para se defenderem e para denunciarem também. Se você tem um aluno que não consegue identificar, não consegue nomear o problema, ele dificilmente vai conseguir superar aquilo. E o pior, às vezes ele pode internalizar aquilo como um problema dele, quando na verdade não é. É um problema que está na sociedade. Eu tenho tido uma experiência bem interessante ultimamente com os alunos negros e não negros, que é de deixar essas obras, não é, esses livros à disposição deles, não é, na biblioteca ou mesmo no espaço escolar, mostrar os trabalhos. Tenho diversos alunos que têm contato com obras como Cumbi, como Angola Janga, falando sobre Palmares, são negros que leem e que depois me contam um pouco sobre as impressões deles, mas diversos alunos também que não são negros e que fazem essa leitura e que acabam criando algum vínculo também com esse tipo de narrativa. Existem diversas estratégias que a gente pode utilizar para isso. Eu acho que é muito importante que a gente consiga discutir sobre esse fenômeno, sobre essas questões, tentando sempre ampliar o tema, ainda mais quando você está numa sala multiétnica, que é a realidade geralmente do professor. É importante falar do problema explicitamente, diretamente sobre ele, mas também tentar expandir essas questões para outras experiências. Mas é claro que a gente não pode confundir também o que é uma experiência ou um tema, não é? Falando sobre opressão, que recai sobre grupos, sobre milhares de pessoas, não é? Que impede alguns grupos de acessarem certas profissões de prestígio ou mesmo instâncias de poder dentro da política ou outros locais. Isso sim é opressão contra um grupo, é discriminação e é racismo.
E a gente não pode confundir isso com, às vezes, outros tipos de discriminação relacionados a outros tipos de características que podem até, vamos dizer assim, ser ocasionais, sabe? Não é uma coisa permanente, não é? Enfim. Mas eu penso que trazer diferentes estratégias para dialogar com esses alunos é essencial. Eu discuto muito isso com os alunos, sou bem conhecido por causa disso, inclusive, mas não deixo também de falar sobre questões de gênero relacionada também à mulher negra, não deixo de falar sobre questões relacionadas à homofobia, não deixo de falar de outros diversos tipos de discriminação que a gente tem na sociedade. E é muito importante que o aluno consiga compreender e consiga fazer uma leitura sobre esses diversos tipos de discriminação também. E porque isso atinge todos os alunos, alunos negros e não negros. Eu acredito que esses trabalhos eles podem ser utilizados em diversas disciplinas. Muito da forma, não é como ele é utilizado, depende do professor. Mas considero que cada vez mais a gente tem que ver essas questões de uma forma interdisciplinar, permeando, não é, diversas áreas do conhecimento. Eu tenho conhecimento de muita gente que utiliza esses quadrinhos principalmente na área de história, de literatura, e também de estudos interdisciplinares. Mas para além disso é possível, não é? Em outros momentos, outros espaços escolares também. Eu utilizo muito esse quadrinho dentro da disciplina de artes visuais, né, que é a minha experiência em sala de aula, mas já tive conversa com pessoas que são da área de língua portuguesa e que em língua portuguesa muitas vezes acabam analisando o quadrinho pela forma da narrativa, pela forma como ele narra a história, além de falar do tema que a história trata, que é do Brasil colonial, e falando disso de uma perspectiva da população negra e dessas tentativas de autonomia desses grupos naquele período. E muita gente também da área de história, que utilizam o livro também como uma referência para falar dessa perspectiva negra da nossa história. Isso eu acho que é algo interessante. Eu, por exemplo, na minha experiência como estudante, não é, no ensino fundamental, poucas vezes eu ouvi referências sobre Palmares. Na verdade, a primeira referência que eu tive em sala de aula que foi de alguém falando sobre Palmares, isso foi em 88, devia estar no terceiro ano do ensino fundamental, foi de uma colega de sala que falou, olha, hoje é dia 20 de novembro, hoje é dia de Zumbi dos Palmares, dia da consciência negra. Até então eu não sabia daquilo. Provavelmente ela soube disso a partir da família dela, que contou para ela, e isso foi parar na sala de aula naquele momento, mas não veio do professor. Então, considero que ter essa outra visão sobre a nossa história é essencial para diferentes estudantes, para estudantes negros e não negros, justamente para a desconstrução dessas imagens e para que eles tenham essas outras referências sobre a sua própria história. E considero mesmo que a gente falar sobre século XVII no Brasil, as pessoas geralmente falam muito de ocupação holandesa, não é? Do Nordeste brasileiro e tal, que foi algo importante, de fato, toda a luta que teve, né, a negociação para a retirada dos holandeses daqui, mas era algo concomitante à história de Palmares. E logo depois que acaba esse conflito contra os holandeses, vários escritos da época, relatos da época, falavam que, olha, a nossa maior questão agora no território brasileiro nacional é Palmares, não é? Então competia de igual com outras disputas e lutas que estavam tendo ali, como a própria invasão dos holandeses aqui. Isso é extremamente para pensar em espaços de autonomia desses grupos no Brasil colonial, para além da escravidão, mas pensando também que eram momentos onde eles poderiam se organizar em termos de trabalho, em termos de relação com o outro,
em termos de criar uma outra experiência dessas populações periféricas, negras, indígenas, aqui no Brasil. Então, considero que é extremamente importante a gente conseguir ler essas obras de uma forma interdisciplinar. A gente tem uma produção atual falando sobre pesquisa, não é? E histórias em quadrinhos em sala de aula grande. A gente tem professores, não é, como Valdomiro Vergueiro, que escreveu bastante já sobre isso, é algo que vale a pena conhecer. Além disso, vale a pena conhecer alguns livros, algumas obras que falam sobre esse formato das histórias em quadrinhos, o que é necessário, né, para você construir uma história em quadrinhos e quais são as suas características. Um desses autores é o Will Eisner, que fez um quadrinho chamado Arte Sequencial, falando sobre o formato das histórias em quadrinhos, que é bem interessante. E acho que uma dica é conhecer e favorecer que os alunos tenham contato com obras brasileiras falando desse tema. E a gente tem aí alguns ótimos autores que tratam disso, como João Pinheiro, a Sirlene Barbosa, o André Diniz, Quintanilha e alguns outros. E para o aluno ter contato direto com essa produção, acho que é essencial para que ele veja ali algo de diferente, não é? Dentro do que é mais comercializado em termos de histórias em quadrinhos. E sempre na hora de tentar relacionar, criar uma obra de histórias em quadrinhos com os alunos, propor que eles discutam problemas que eles passam, não é? Como tratar desses problemas também no formato de histórias em quadrinhos. E muitas vezes pode ser que esse problema, esse tema, também venha uma questão sobre discriminação, uma questão étnico-racial, ou falando sobre história do negro, não é, no Brasil.